quem é Deus para mim? Principalmente diante da adversidade. Ele é digno da minha confiança? Eu exemplifico a conhecida história de Daniel, que dá origem ao título da mensagem. Daniel 3, aqueles 3 amigos dele, aquela historinha que a gente aprende lá na escola dominical, né? Eu fiz até uma peça em que eu era o Nabucodonosor, vários anos atrás. E esses 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles deixam o Nabucodonosor furioso, porque eles se recusam a se curvar e a adorar a imagem de ouro que ele havia feito. Então o texto lá em Daniel 3 diz assim: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som, e aí ele dá um monte de instrumentos lá, toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se vocês não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Qual foi a resposta desses 3 rapazes? Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nós sabemos que Deus livrou os 3 de uma forma miraculosa, estupenda, aquele 4º ser, que muitos atribuem a uma teofania, uma aparição de Cristo antes dele encarnar, ali na fornalha com eles, protegendo-os. Fato é que a confiança deles era inabalável de que Deus os livraria. Mas como é que a gente entende essa outra frase, mas se Deus não nos livrar? Eu creio que eles criam num Deus cuja soberania eles jamais contestavam. Pelo contrário, eles se curvavam à soberania de Deus em total submissão, e é exatamente isso que lhes dava segurança. O evangelho triunfalista que anda solto aí, principalmente na televisão, e em tantas igrejinhas exóticas que surgem a cada esquina, é muito fácil nós crermos numa vida cristã hoje em dia, livre de quaisquer acidentes, quaisquer doenças, quaisquer reveses. Mas como é que nós tratamos da adversidade, por exemplo, de um casamento infeliz? Da decepção de um aborto espontâneo, de um filho tão esperado? Ou da tristeza ocasionada por um filho, uma filha rebelde? E quando a ansiedade toma conta porque o provedor da família perdeu o emprego e não tem perspectiva de outro? Como é que ficam as experiências de frustração por esperanças que se desfizeram, sonhos que não se realizaram? Como é que ficam as situações em que a injustiça nos atingiu em cheio? E quando uma carreira não decolou, ou um negócio que parecia promissor, virou uma fonte de dívidas por anos a fio? E quando nós percebemos que há uma enfermidade presente que não passará mais? Ou um filho, uma filha com uma limitação física que não irá embora? Quando não confiamos em Deus, nós duvidamos da sua soberania e nós questionamos a sua sabedoria. E quem nessas circunstâncias haverá de vibrar com o que Deus promete através de profecias bíblicas? Vamos procurar tratar dessa questão. Quem é Deus para mim? Principalmente levando em conta os tempos de adversidade. Ele é digno da minha confiança? Nós queremos tentar responder essas perguntas nessas 2 mensagens. Porque a resposta delas é chave
para o nosso entusiasmo com o que Deus revelou nas Escrituras, as profecias bíblicas, para que elas sejam exatamente o que está escrito aqui, claras, exatas e atuais para nós. Primeiramente, nós queremos estudar o fato de que Deus está no controle. Em 1 Timóteo 6,15, nós lemos uma frase muito interessante: Deus é o bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Em 1980, ou na década de 80, o livro, eu estou aqui fazendo uma tradução do título em inglês, Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, escrita por esse rabino que aparece aí, Harold Kushner. Ele se tornou um best-seller, rapidinho, já foram vendidos mais de 4 milhões de exemplares. E quando ele está comentando sobre o livro de Jó, ele diz que o autor de Jó, ao se ver forçado a escolher entre um Deus bom que não é totalmente poderoso e um Deus totalmente poderoso que não é totalmente bom, ele preferiu crer na bondade de Deus. E o rabino Kushner não está sozinho nessa crença dele, não. Essa suposição, implicitamente, ela diz para nós que se Deus é tanto poderoso quanto é bom, como é que pode ter tanto sofrimento no mundo? Ou Deus é bom e não é todo poderoso, ou Ele é todo poderoso e não é totalmente bom. Não há como as duas coisas conviverem, dizem as pessoas que creem nisso. Mas eu quero levar vocês a pensar sobre a providência de Deus. A Bíblia ensina que essas duas ideias, elas convivem muito bem, sim. Deus é soberano, Ele é todo-poderoso, mas Ele é totalmente bom também. Em teologia nós chamamos esse ensinamento de providência de Deus. O problema é que providência, numa análise não bíblica, apenas baseada na nossa experiência, ela somente é aplicada em primeiro lugar em eventos agradáveis. Aconteceu uma coisa agradável, foi a providência de Deus. Nós relutamos em atribuir à providência de Deus coisas ruins que acontecem. E, segundo, a expressão providência de Deus, ela normalmente é usada para insinuar que Deus intervém em alguns momentos específicos da nossa vida apenas para o nosso interesse. Se você quiser entender bem o que eu estou falando aqui, você tem que voltar para as corridas de Fórmula 1 um pouquinho. Já ouviu falar naquela expressão stop and go? Quando um camarada comete uma falta lá, ele é obrigado a passar pelo box. E ele dá uma paradinha e já sai correndo. As pessoas veem a ação de Deus na vida delas como o stop and go da Fórmula 1. E no resto dos momentos, ou nós somos mestres do nosso próprio destino, ou, de modo inverso, nós somos vítimas das circunstâncias infelizes ou de pessoas más que cruzam o nosso caminho. O autor Jerry Bridges resume muito bem o significado bíblico de providência. É o constante cuidado de Deus e seu absoluto controle sobre toda a sua criação para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Muito sucinta, muito rica essa definição que ele nos dá de providência. Ou seja, Deus jamais busca a sua própria glória à custa do bem dos seus filhos. E jamais busca o bem dos seus filhos à custa da sua própria glória.